Bom, conhecendo então uma outra cônica aqui, a hipérbole, que nós tínhamos visto lá no início do vídeo anterior, ok? Um cone duplo, ele é seccionado então nas duas folhas por um plano que não passa pelo vértice. Observe que não passa pelo vértice, ou seja, lá pelo centro, pelo pontinho. Determina em sua superfície uma seção cônica chamada hipérbole. Aí aqui nós já vamos então partir para conhecer os elementos da hipérbole. Assim como a elipse, a hipérbole também vai ter seus elementos. Então observe aí que os nomes não são muito diferentes daqueles lá não. Você tem os focos, F1 e F2, ó. F1, F2, os dois focos. Você tem a distância focal, que é de F1 até F2, a distância focal, que representa também 2C, como vocês estão vendo aqui. Você tem o centro do centro da hipérbole, perdão, que é o Czinho, o Czão, o C maiúsculo. O eixo real ou transversal A1, A2, A1, A2, Então, olha lá, o eixo real ou transversal. Então, de A1 até A2 é chamado de eixo real ou eixo transversal, A1, A2. A1, A2 mede 2A, como vocês estão vendo aqui, certo? Mede 2A. A medida dele, duas vezes a medida de A. Aqui é A. Observe que aqui ó, tem também triângulo retângulo formado, mas olha as letrinhas aqui para você não confundir na hora de fazer o exercício lá que eu vou passar. A, B e C. Nesse caso, C é a hipotenusa, A e B são os catetos. Então, atenção para isso. Você tem o eixo imaginário ou não transverso, que é B1, B2. Então, olha lá, ó, eixo imaginário ou não transverso, B1, B2, tá? B1, B2. Sendo que B1, B2 é o dobro de B, ok? Aqui para cá é B, então de B1 até B2, 2 vezes B. E a excentricidade é C sobre A também, a fórmula continua sendo C sobre A, né? Com E maior que 1, com E maior que 1, a excentricidade também é C dividido por A, lembrando que nesse caso o C é a hipotenusa e o A é um cateto. Então, como a hipotenusa é maior que o cateto, essa divisão só pode dar maior que 1 mesmo. Nós temos também essa relação aqui, que é a relação de Pitágoras, né? C ao quadrado é igual B ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Que é a relação de Pitágoras, sabendo que o C é a hipotenusa. Tá aí uma definição aqui de hipérbole, conjunto de todos os pontos em um plano cuja diferença em módulo da distância de cada um deles aos focos F1 e F2 é constante igual a 2A, de maneira que 2A seja menor que a distância focal 2C, ou seja, 2A menor que 2C. Bom, aí vocês estão vendo aqui um desenho, vocês vão encontrar desenhos semelhantes a esses aqui em alguns exercícios, nas provas que vocês farão de vestibular, em concursos, enfim. E nós temos aqui então uma fórmula, ok? Fórmula da hipérbole, x menos x0 ao quadrado sobre a, menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, tá? Então aqui é sobre a ao quadrado. Lembra que lá na elipse nós tínhamos o maisinho, né? Aqui você tem o menos e essa vai ser a diferença de uma fórmula para a outra, tá? Nos exercícios, atenção para isso, para vocês não confundirem. Bom, caso o centro da hipérbole seja a origem C0 e 0 e os focos F1 e F2 pertençam ao eixo X, a equação será essa daí, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1, ok? Caso o centro seja a origem do plano cartesiano, como vocês estão vendo aqui, tá? Aqui, se nós considerarmos em um plano cartesiano uma hipérbole com o eixo real paralelo ao eixo y. Então, ó, nesse caso, quando o eixo real da hipérbole é paralelo ao eixo y, olha como que vai ficar o desenho. Você tem então essa outra essa outra equação aqui, ó.
inverte, lembra que inverte as variáveis? Aqui fica primeiro y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado, menos x x0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tá? Então, o desenho, quando você tem aí o eixo real paralelo ao eixo y. E aqui, quando o eixo real também é paralelo ao eixo y, mas a origem passa aqui pelo centro 0, 0 do plano cartesiano, né? Então, aí a fórmula fica simplificada, ok? Vamos ficar por aqui.